Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma aula Tira Dúvidas de Matemática. Hoje a gente vai tratar de maneira específica do conteúdo de funções. Então, a gente vai dar início à nossa aula. O Cleilson vai dar uma breve revisão sobre contextos de funções e depois a gente vai partir, para o segundo momento da aula, que é resolver questões do Enem, ver como é que esses conteúdos caem no Enem, tá bom? Cleilson, quando quiser começar, fica à vontade. Já está aparecendo aí para todo mundo já, né? Tá, Bom, sim. boa noite para todo mundo. Estou de volta aí, né? Acho que depois que a gente está nesse regime de ter aula de biologia e matemática, eu não consegui estar presente nos outros encontros, mas nesse eu estou presente. Né? Eu trago aqui agora para a gente poder revisar um pouquinho a ideia de função, né? E alguns conceitos relacionados a esse conceito mais abrangente. Bom, então a primeira coisa, sempre que falar função, que vocês precisam ter em mente, né, na cabeça de vocês, é que a gente está falando de três coisas especificamente, tá? Eu preciso de um conjunto de saída, um conjunto de chegada e uma associação entre os elementos desses conjuntos, tá? Então, quando a gente define função como sendo uma terna, né, uma coisa formada por três outras coisas, que é o conjunto de saída, o conjunto de chegada e essa associação entre esses elementos. Bom, esse conjunto de saída tem um nome específico, que a gente chama de domínio, tá? E o conjunto de chegada também tem um nome específico, que a gente chama de contradomínio, onde eu pego um elementozinho x aqui no domínio e associo a um elemento y no contradomínio com a minha lei de formação da função, ou lei de associação. Além desses outros dois conjuntos de domínio e contradomínio, a gente tem um outro conjunto muito importante quando se estuda função, que é o conjunto imagem. Né? O que é o conjunto imagem de uma função? Né? O conjunto imagem de uma função são todos os elementos do contradomínio que são imagens de alguém do domínio. Ou seja, são todos os elementos de B, todos os Y que moram em B, tal que y é igual a f de x para algum x que mora em A. Ou seja, vão ser todos os elementos do contradomínio que são flechados por algum elemento do domínio. Tá? Então, aqui, para a gente poder começar, né, eu tenho esse diagrama aqui. Eu não sei, eu não vou conseguir dar zoom aqui, mas eu acho que está um tamanho bacana. Todo mundo consegue enxergar aí, Gal, por favor? Dá para enxergar o diagramazinho aqui? Sim, dá para enxergar bem. Bom, então aqui nós temos aqui o conjunto A, que é o nosso domínio, e a gente tem o nosso conjunto B, que é o contradomínio, tá? Só que o que acontece aqui? Isso aqui é uma função, tá? Por quê? Porque eu tenho um elemento de A associado ao único elemento de B. Isso aqui é uma definição importante de função também, tá? Eu não posso ter um elemento do domínio com duas imagens distintas, por exemplo, no contradomínio. Quando isso acontece, a gente não tem o conceito de função bem definido ali naquele conjunto que se está trabalhando. Bom, agora aqui o que muda? Quem que é o conjunto imagem para a gente aqui? Ó? O conjunto imagem para a gente aqui vão ser os elementos do contradomínio, ou seja, os elementos de B, que são flechados por algum elemento do conjunto A. Então, nesse caso aqui, o conjunto imagem que eu tenho, ele é formado pelo elemento 1, pelo elemento 3 e pelo elemento 5. Então, o conjunto imagem é formado por 1, 3 e 5. Tá? Percebam que o elemento 2, embora ele esteja no contradomínio, ele não participa do conjunto imagem da função. Alguma dúvida nessa primeira parte? Acredito que não, né? Que isso aqui é conteúdo bem básico mesmo, que todos nós já vimos em algum momento da vida, que se estuda bem no início do primeiro ano. Alguma dúvida até aqui do que eu falei? Não. Acredito que não, então eu vou seguir aqui. A gente tem agora algumas classificações importantes de funções. Né? O que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e o que é uma função injetora.
A gente pode falar também injetiva, sobrejetiva e bijetiva, tá? Não faz diferença, tá? O que é uma função injetora? Uma função injetora é o seguinte: se a cada dois elementos distintos que eu pegar no meu domínio, prestem atenção, eu vou pegar dois elementos distintos em A e eu vou obter imagens distintas para eles em B, no contradomínio. Quando isso acontecer, eu vou ter uma função injetora. Eu pego dois caras diferentes em A e as imagens desses respectivos caras são diferentes em B. Ou seja, dois caras diferentes no domínio têm imagens diferentes no contradomínio. A contrapositiva disso, que é uma proposição lógica verdadeira, seria o seguinte: se eu pego dois caras com imagens iguais no contradomínio, então eu vou ter obrigatoriamente que ter elementos iguais no domínio também, onde x1 e x2 aqui pertencem a A, que é o domínio. Entendido a primeira parte do que ser uma função injetora? Se eu pego dois caras diferentes no domínio, tem que dar dois caras diferentes no contradomínio. Ou, equivalentemente, né, na lógica verdadeira, se eu pego dois caras iguais no contradomínio, tem que me retornar dois caras iguais no domínio também. Ok? Essa primeira parte, por favor? Sim. Bom, agora o que é a classificação de uma função ser sobrejetora? Ah, uma função ela é sobrejetora quando o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Ou seja, para todo esse A de cabeça para baixo, tá, gente? Na linguagem matemática, a gente diz para todo, tá? Então, para todo Y que eu pegar em B, ou seja, todo elemento que eu pegar no contradomínio, existe um X. Esse E virado o contrário aqui significa existe. Recapitulando, o A de cabeça para baixo para todo. O E virado existe, tá? Então, para todo Y pertencente a B, existe um X pertencente a A, tal que Y é igual a F de X. Ou seja, sempre que eu pegar um cara no contradomínio, eu vou conseguir alguém no domínio, tal que esse cara que eu peguei no contradomínio, ele é imagem de alguém lá do domínio. Tá claro para vocês o que é agora a função sobrejetora também? Ou seja, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Todo mundo que eu pegar tem que ter um elemento do domínio correspondente. Tá ok para vocês? Sim. Seguindo, a função ela é bijetora, como o próprio nome já sugere, quando ela é injetora e ela é sobrejetora simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente diz também que é uma função que ela é 1 para 1. Cada elemento daqui está associado a um único elemento de A. Melhor dizendo, um único elemento daqui, de um lado, está associado a um único elemento do outro lado. Um único elemento do domínio com um único elemento do contradomínio. E detalhe, não pode sobrar ninguém no contradomínio, porque senão ela deixa de ser sobrejetora e, consequentemente, não vai ser bijetora também. Tá? Uma função, para ela ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Claro, essa segunda parte aqui para todo mundo? Então, sigamos. Para mim, sim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês verem. Primeiro, eu pergunto para vocês, essa associação que eu tenho aqui, ela é uma função injetora? Alguém pode me responder? Se sim ou se não e por quê? Se ela é injetora. Primeira pergunta. Não tenham medo de errar. Errando que se aprende. Eu errei muitas vezes para poder acertar um dia. Primeiro, claramente, o que vocês notam aqui? Ela não parece muito que ela é 1 para 1? Eu não tenho um único de um lado associado a um único do outro? Todo mundo consegue enxergar? Que eu tenho um elemento do domínio aqui do conjunto A associado a um único elemento aqui do contradomínio do conjunto B? Todo mundo consegue enxergar aqui nesse diagrama que eu estou olhando aqui, ó. Então, notadamente, a gente tem aqui 1 para 1. Quando isso acontece, a função ela é bijetora. Então, claramente, aqui ela vai ser injetora e ela é sobrejetora. Mas, para a argumentação ficar mais sólida, mais consistente, como que seria?
Ela é injetora? Sim. Por que ela é injetora? Porque se eu pego dois elementos diferentes em A aqui, eu vou ter imagens distintas em B. Ou, equivalentemente falando, se eu pego elementos iguais, como eu não tenho elemento igual em B, esse argumento eu não posso usar, porque eu não tenho elementos iguais aqui em B. Então, eu tenho que usar o primeiro argumento. Eu pego dois caras diferentes no domínio e eu obtenho lá do outro lado caras diferentes no contradomínio também. Então, ela é injetora. Ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora. Por quê? Porque não sobra nenhum elemento de B sem ser flechado. Todos os elementos de B são flechados. Isso significa que eles são imagens de alguém lá do domínio. Então, dessa forma, a gente tem o contradomínio igual ao conjunto imagem. Então, nós temos uma função sobrejetora também. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Claro para todo mundo? Claro, igual sim. petróleo, como diria um professor meu que eu tive na faculdade, né? Mas espero que esteja claro como água cristalina, né? Não claro como petróleo. Bom, sigamos aqui. Aqui tem alguns exemplos para vocês identificarem para mim aí se é função ou se não é função. Então, analisando aqui primeiro o item A aqui. O que vocês acham? É função ou não é função? Lembra que para ser função, um cara do domínio não pode ter duas imagens distintas. Essa é a definição. Ou seja, o mesmo cara do domínio não pode ter dois caras distintos no contradomínio. Então, se eu pego o -1 aqui, ó, ele está associado ao -1 do outro lado. Beleza. O 0 aqui está associado com -1 do outro lado. Beleza também. O 1 aqui está associado com 4. O 2 está associado com 7. Acabou. Outro detalhe importante é que não pode sobrar ninguém no domínio, tá, galera? Para ser função. Todos os elementos do domínio têm que ter alguma imagem no contradomínio. Tá? Então, para ser função, não pode sobrar ninguém no domínio e um elemento do domínio não pode ter duas imagens distintas. Então, a letra A aqui, claramente, ela é uma função para a gente. Tá? Ah, professor, mas o -1 lá tem dois caras chegando nele. Não me importa. Eu teria problema se eu tivesse o mesmo cara do domínio ligado com dois caras lá do contradomínio. Isso não acontece aqui. E sobra um elemento 6 aqui no contradomínio. Também não me importa. Importaria se sobrasse no domínio. Então, a letra A é função. Agora, analisando aqui o item B. Ó. O item B aqui, a gente já tem um problema. Por quê? Porque o primeiro elemento 0 aqui, ó, ele está associado com -4 e com -2. Como que um elemento do domínio tem duas imagens distintas no contradomínio? Então, essa daqui claramente não é uma função. A letra C. Analisemos agora o item C aqui. Ó. O item C, a gente tem o 0 associado com 3, o 2 associado com -1 e o -1 associado com -1. Isso aqui é função. Não acontece de eu ter um elemento do domínio associado com 2 lá do contradomínio, não sobra ninguém no domínio, sobra no contradomínio, mas não faz diferença. Tá? Então, o item C aqui é uma função para a gente. O penúltimo item, o item D, vamos analisar. Alguém sabe me dizer qual é o problema que acontece aqui no item D, porque que não é função? Porque sobra elemento no domínio. Muito bem, porque sobra o elemento 3 aqui no domínio, né? Então, se sobra elemento no domínio, não é função. Agora, o item E aqui. O item E é função ou não é função? É função. É função. Não me perceba que todos os elementos do domínio estão associados com um único elemento do contradomínio. Mas não me interessa isso. Não me interessa. Sobrou elementos no contradomínio. Não me interessa. Tá? Agora, claramente, essa função aí aqui, ela não é uma função que ela é sobrejetora. Né? Porque está sobrando elementos no contradomínio. Ela também não é uma função que é injetora. Porque o 5 aqui tem vários caras diferentes, ou seja, uma mesma imagem tem vários caras diferentes lá no domínio. Tá? Então, fica
relembrado aí um pouco disso, do que é função, de função sobrejetora e de função injetora e bijetora, tá? Agora, outros conceitos que eu quis trazer aqui é o conceito de função par e função ímpar, tá? A função ela é dita par quando eu pego f de menos x e isso resulta no f de x. Ou seja, não me importa se eu pego o número positivo ou o oposto dele, ou o número negativo ou o oposto dele. Sempre vai me retornar a mesma imagem, tá? Então a função ela é par quando isso aqui acontece. O f de menos x é igual ao f de x. E a função ela é dita ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Percebe que tem uma diferença, tem um menos do lado de fora aqui, para poder diferenciar da função par, tá? Então, percebe que quando eu pego um elemento oposto, né, do elemento x no domínio, eu retorno o oposto da imagem do elemento x no contradomínio também. É isso que classifica uma função ser ímpar. Função par, de novo, f de menos x é igual a f de x, e a função ímpar, o f de menos x é igual a menos f de x. Tá? Bom, aqui, para a gente poder relembrar, o que é domínio, né? Domínio, você precisa analisar qual o maior conjunto possível para o qual aquela função vai estar definida. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu olho para essa função, essa é uma função afim, básica, canônica, simples, então não tem restrição nenhuma aqui. Então, nesse caso, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Nessa outra função de baixo aqui, eu já tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque eu tenho aqui uma raiz quadrada. E não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, eu preciso que esse cara que esteja dentro da raiz seja um cara maior ou igual a zero. Alguém levantou a mão? Foi isso? Isso, Micaela. Por favor? Micaela? Ela pode ter levantado sem querer. Sem querer. Caso você queira fazer alguma pergunta, levante a mão de novo, por favor. Isso. Abaixou a mão ou continua com a mão levantada? Não está aparecendo aqui, não. Bom, então eu vou seguir aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou não estiver entendendo nada do que eu estiver falando, por favor, intervenha, tá? É importantíssimo isso para a gente, tá? Então, como eu estava dizendo, se eu tenho uma raiz quadrada, eu preciso tomar o cuidado, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Então, eu preciso que esse cara que fica dentro do radicando aqui seja um cara maior ou igual que zero. Então, nesse caso, eu teria que resolver essa inequação simples, né? X mais 9 maior ou igual que zero. Então, nesse caso aqui, eu teria que o x teria que ser maior ou igual que menos 9. X maior ou igual que menos 9. E quem seria o domínio, professor? Seria todo aquilo lá mesmo. O domínio dessa função f seria quem? Né? Seria o conjunto dos x pertencente aos reais. E eu engoli a letra x aqui. Seria o conjunto do x pertencente aos reais, x pertencente aos reais, tal que o x fosse maior ou igual que menos 9. Porque dessa forma aqui, a minha função vai ficar definida. E esse é o maior conjunto para o qual essa função está definida. Então, é o domínio dessa função. Tá? Nesse outro caso aqui, o último caso que eu trago para a gente, eu tenho que tomar um outro tipo de cuidado. Qual que é o tipo de cuidado que eu tenho que tomar nesse caso aqui? É porque eu tenho um denominador aqui e não consigo ter denominador zero. Então, eu preciso que esse cara que está aqui no denominador seja um número diferente de zero. E nesse caso, então, eu vou ter que ter o x diferente do 8, porque é o número que quando eu fazer menos 8 vai dar zero. Tá? Então, o x tem que ser diferente de 8 aqui. E quem seria o domínio, então, dessa função aqui para a gente? Seria o conjunto de todos os x que moram em R, então todos os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de 8. A única restrição, ou seja, o único número que o x não pode ser é o 8. Tá? Alguma dúvida nessa parte aqui, por favor?
Não. Então, vamos, isso aqui, gente, é o que Gal falou. É bem básico, tá? É só para a gente poder relembrar essas coisas para ver se estão bem fixadas mesmo na nossa memória, tá? Outros dois conceitos que eu apresento aqui agora é sobre função composta e função inversa, tá? Só os conceitos mesmo, tá? Então, aqui eu tenho, a gente lê F bola G, tá? Para dizer que a F da G de X. Então, F bola G aplicada em X é a F da G de X. Lembra que para isso aqui aconteça, eu preciso que os domínios e os contradomínios dessas funções que eu esteja trabalhando, que seja F a G, faça sentido. Para que, por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso que o contradomínio da G coincida com a imagem da F, para que coincida com o domínio, desculpa, da F, para que essa composição aqui faça sentido. Nesse caso aqui acontece o inverso, né? Quando eu faço G bola F, então eu estou querendo saber quem que é a G da F de X. Então eu preciso que o conjunto imagem da F coincida, né, com o domínio da G, para que eu consiga fazer essas composições, tá? E aí o outro conceito de função inversa, uma coisa que precisa ficar claro e importante na cabeça de vocês, é que sempre que eu falar de função inversa, eu preciso, antes de tudo, que a minha função seja bijetora. Se ela não for bijetora, eu não vou conseguir a inversa daquela função, tá? E aí a gente denota a função g inversa da f, a gente denota dessa forma, como sendo a f a menos 1 de x, tá? São conceitos que provavelmente vocês já viram também, e eu só quis relembrar aqui, como eu tinha dito, né, e estou dizendo há várias horas aí, quase meia hora já do início da nossa aula. Bom, aqui eu tenho mais alguns exemplos, eu queria a participação de vocês agora para responder rapidinho para mim. Qual desses itens aqui que não é uma função y igual a f de x? Ou seja, em qual desses casos aqui eu não tenho o y em função de x? Alguém sabe me dizer? Se é no item A, no item B, no item C, no item D ou no item E? E eis que o silêncio reina. Bom, percebam. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma reta. Beleza, eu tenho essa reta aqui. Mas percebam que aqui eu tenho y em função de x, sim. Porque para cada x que eu pegar aqui, eu vou ter um y associado lá. Aqui no item B, acontece a mesma coisa. Para cada x que eu pegar, eu vou ter um y correspondente lá também. Tá? Normalmente, quando pergunta isso em questões de vestibulares, que seja, ou questões de concurso, o que muita gente faz e é prático é o seguinte: você traça retas verticais aqui, paralela ao eixo Y. Se essas retas que você traçar, em algum momento, tocar o gráfico daquela função em dois lugares diferentes, então aquilo não vai ser uma função y em função de x, tá? Porque você vai ter o mesmo cara com duas imagens distintas, e aí deixa de ser função, tá? Se você faz isso no item A, você não vai ter problema. Se você faz no item B, você também não vai ter problema. Se você faz no item C, também não vai ter problema. Vai tocar no único lugar o gráfico da função. Se você faz no item D, você também não vai ter problema. Agora, se você faz no item E, você vai ter problema. E várias vezes você vai ter problema. Porque para cada reta dessa vertical que você pegar, você vai ter duas vezes tocando o gráfico daquela função. Então, vai deixar de ser função. Todo mundo compreendeu isso aqui, por favor? Compreende. Bom, para a última parte dessa revisão sobre funções, eu deixei aqui alguns tipos de funções, tá? Então, o primeiro tipo que eu trago aqui é a função polinomial do primeiro grau, um nome grande, mas que todo mundo conhece como função afim, ou reta, tá? Então, claramente, o gráfico de uma função afim vai ser uma reta, tá? E a função afim, ela é dada dessa forma, como eu estou colocando aqui para vocês, né? Que você tem a f de x igual a x mais b, tá?
Lembra que, nesse caso, né, como eu estou tratando de uma função polinomial do primeiro grau, então eu vou pedir também que o A seja diferente de zero. Só para que esse primeiro cara aqui não vire um zero. Porque se no lugar do A eu colocar zero, zero vezes x para qualquer valor de x que eu pegar, vai dar zero, tá? E aí eu vou ter só f de x igual a b, que é um caso específico da função afim, que é a função constante que eu trago aqui, né? Que é justamente quando o a é igual a zero. Então a gente tem uma função constante. E a gente tem uma função linear quando o b é igual a zero. Né? A reta ela passa exatamente na origem do gráfico. Então ela pode ser desse tipo ou ela pode ser desse outro tipo aqui também. Nesse caso aqui eu coloquei a reta desse jeito aqui, mas ela poderia ser do outro jeito aqui também, tá, pessoal? Isso depende das especificidades de cada uma das funções e eu não vou entrar no mérito de cada uma delas aqui agora, porque senão a gente não faz exercício, tá bom? Mas tem as classificações dentro de cada tipo. O segundo tipo que eu trago aqui é a função polinomial de segundo grau, que todo mundo chama de parábola, ou função de segundo grau, né? Engole essa palavra polinomial aqui, fica só função de segundo grau. Ela é uma função dada dessa forma aqui, ax² mais bx mais c. A gente lembra de equação de segundo grau. E aí eu peço aqui de novo que o a seja diferente de zero, para que não anule esse primeiro cara aqui, porque se o a for zero, para qualquer valor de x, quando eu fizer 0 vx ao quadrado, vai dar zero. E aí vai cair numa função do primeiro grau, porque vai ficar só o bx mais c. E aí eu não vou ter uma função de segundo grau. Então, nesse caso, a gente tem uma parábola, que é desse jeito aqui. Aí tem as classificações, envolvendo quando o a é positivo, quando o a é negativo, quando o delta é positivo, quando o delta é negativo, quando o delta é igual a zero. Tem as classificações também, tá? O terceiro tipo, função exponencial. A função exponencial é uma função onde o x aparece, obviamente, no expoente. Não é à toa que a função chama exponencial, né? Então, eu vou ter uma função que vai ser uma potência, em que o expoente vai ser a minha variável, que é o x. E aí eu preciso tomar cuidado que o a tem que ser um número real positivo, tá? E aí tem as classificações também. Quando a é maior que 1, a função ela vai ser crescente. Quando tiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Uma curiosidade da função exponencial é que ela sempre corta o eixo das ordenadas, o eixo y, no 1. Por quê? Porque para qualquer... Como o a é um número real positivo, o a elevado a zero vai ser sempre igual a 1. A gente lembra lá, né, do fundamental, quando o professor falava todo número elevado a zero é igual a 1. Então, é exatamente isso aqui que a gente está falando aqui agora, tá? Só que é todo número diferente de zero elevado a zero que dá 1, tá? Então, uma especificidade da função exponencial é que ela sempre intercepta o eixo y no 1. O penúltimo caso que eu trago é a função logarítmica, tá? A função logarítmica ela é dada por log de x na base a. E aí tem uma condição de existência, um cuidado que eu preciso tomar na função logarítmica, que é esse aqui. O a tem que ser sempre um cara estritamente positivo e diferente de 1, tá? Porque não vai fazer sentido depois, quando você estiver vendo, porque vai ficar 1 elevado a qualquer coisa, vai sempre dar 1. Então a gente pede que o a seja diferente de 1. E uma especificidade é que o que acontece na função exponencial, o gráfico sempre intercepta o eixo das ordenadas no 1. Na função logarítmica, isso acontece, mas no eixo das abscissas, no eixo x. Então, sempre intercepta o eixo x no 1. E aí lembrar que a nossa função, né, ela sai dos reais positivos e não nulos. Por isso que tem esse asterisco aqui em cima para indicar não nulo e o mais aqui embaixo para indicar reais positivos. É o domínio da função logarítmica. E aí, por fim, as funções trigonométricas. As funções trigonométricas ou funções circulares, né, são todos os tipos de funções trigonométricas que vocês possam imaginar. Função seno, cosseno, tangente, função secante, função cossecante, função cotangente. Tem o arco cosseno, arco seno, arco tangente, por aí vai. Tá? Então, são muitos tipos dentro de um tipo só, que são as funções trigonométricas. Aqui eu trago a senoide, ou a função seno de x. Tá? Ela é uma função de R para R, e o gráfico dela varia sempre, né, a imagem, varia sempre entre o -1 e 1. Porque se você lembrar lá do ciclo trigonométrico,
né? O seno varia sempre entre -1, então o gráfico tem esse aspecto aqui. Bom, alguma dúvida? Foi só passei bem rápido aqui nessa parte, só para a gente revisar, mas algumas coisas vocês já viram e já têm conhecimento também. Tá ok essa parte para todo mundo? Essa última parte dos tipos de funções? Assim. Acredito que sim. Uma pausa para mim tomar água agora e eu jogo a bola para você, viu, Gal? Para a gente começar a resolver as questões. Muito obrigada pela rica revisão. Eu acho que abrangeu, né, vários tipos de funções. E essa lista, a gente vai ver, eu vou projetar aqui agora, mas é uma lista que está basicamente só com função do primeiro grau, que a gente chama de função afim. Então, a gente vai ver que são questões, na maioria, são questões fáceis, e a gente consegue fazer uma revisão, né, bacana para o Enem. Vocês estão enxergando? A projeção está aparecendo para vocês? Tá sim, Gal. Aparece aqui para mim, tá? Então, olha só. A primeira questão da lista é uma questão do Enem 2018, caracterizada como uma questão fácil. E, geralmente, gente, as questões que têm gráficos e tabelas, elas são questões fáceis. Até as questões que não entram nesse pacote de questões fáceis, que estão dizendo que é uma questão média, por exemplo, como tem questões nessa lista, ela também não é uma questão difícil, não, sabe? São questões que não dá para perder. Questões, então, primeira dica. Quando vocês pegarem a prova do Enem, primeira coisa, busquem resolver as questões que têm imagem, as questões que têm gráfico, que têm tabela, porque na maioria das vezes não dá para perder uma questão fácil. E na maioria das vezes as questões com gráficos e tabelas são as questões mais fáceis do Enem. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que nessa questão, vou fazer a leitura, diz o seguinte: a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por funcionários. Então, a primeira coisa, ele já identificou, né, que tanto o número de peças produzidas quanto o faturamento está em função do número de horas trabalhadas. O X aqui, gente, está no eixo das ordenadas, mas o X, nesse caso, representa a quantidade de peças. E o T, aqui no eixo das abscissas, representa o número de horas trabalhadas. Então, o que a gente percebe aqui? Quanto mais horas trabalhadas, mais peças serão produzidas. E outra coisa que a gente percebe no outro gráfico que ele deu dois gráficos. O outro gráfico é do faturamento pelo número de horas. Então, quanto mais horas trabalhadas, maior é o faturamento. Então, duas coisas que a gente percebe aqui. Esses dois gráficos é uma reta. Então, se é uma reta, a gente identifica, então, que é uma função polinomial do primeiro grau, ou função também conhecida como função afim. E aí, como é que é a cara dessa função afim? Cleilson fez uma revisão onde a cara de uma função afim é essa aqui, ó, AX mais B. E aí a gente chama o A e o B de coeficientes. E esses coeficientes nos diz alguma coisa. O coeficiente A gente chama de coeficiente angular. O coeficiente B a gente chama de coeficiente linear. E o coeficiente B na função, ele é o mais fácil de você identificar. Por quê? O B é onde o gráfico corta, intercepta o eixo Y. E o A também nos diz muita coisa. O A nos diz, por exemplo, se o A for maior do que zero, a gente tem que é uma função crescente. Se o A for menor do que zero, a gente tem uma função decrescente. Percebe que aqui, só por essa reta aqui, a gente já percebe, né? E pelo contexto também, que esses gráficos aqui representam funções crescentes. Por quê? Quanto maior o número de horas, maior o número de peças produzidas.
Quanto maior o número de horas trabalhadas, maior o faturamento. Então, uma alternativa para resolver esta questão seria identificar a lei de formação dessa função. Mas, como um curso preparatório para o Enem, eu quero ensinar para vocês, além dessa revisão que a gente deu conceitual, eu quero ensinar também estratégias de resolução. Às vezes, a melhor estratégia nesse caso não é encontrar a lei de formação da função. A gente, como tem um gráfico, gente, é um gráfico linear, é uma equação do primeiro grau, a gente percebe que os dados, eles obedecem uma proporcionalidade. Então, a gente pode trabalhar com o conceito de variação. Aqui, para a gente saber, o que ele quer saber? Eu li a questão, mas não li o comando, né? Desculpa. Diz o seguinte: o número de peças que devem ser produzidas para ter um faturamento de R$10.000. Então, o faturamento está aqui, neste segundo gráfico. Então, aqui eu tenho um faturamento de 4.000, né? Ele tem que, para faturar 4.000, ele tem que trabalhar 1 hora. Para faturar 8.000, ele tem que trabalhar 2 horas. E para faturar 10.000? Ele vai ter que trabalhar quantas horas? Ele não quer saber quantas horas, ele quer saber o número de peças. Mas se eu tenho o número de horas, eu volto para o primeiro gráfico e tenho que, em determinada hora, eu produzo um número determinado, um número X de peças. Então, vamos analisar comigo uma variação aqui, ponto a ponto. Vamos ver o que está acontecendo nesses pontos aqui, ó. Olha só, de 4.000 para 8.000 peças, variou, passou quanto tempo? Variou quantas horas? Então, em 4.000, ele tem que trabalhar 1 hora, em 8.000, para ter um faturamento de 8.000, ele tem que trabalhar 2 horas. Então, perceba que a gente teve uma variação de 1 hora, certo? Uma variação de 1 hora. E em 1 hora se produz quantas peças? A gente pode olhar este intervalo aqui, que é o que eu estou mostrando com vocês, como a gente pode olhar o primeiro intervalo também, porque é proporcional. Perceba o seguinte, em 1 hora são produzidas 4.000 peças. Em 1 hora, ó, de 4 para 8, de novo, ó, a proporcionalidade, são produzidas 4.000 peças. E aí eu pergunto para vocês, quantas horas eu preciso para produzir 10? Quantas horas eu preciso? Deixa eu corrigir aqui, né? Quantas horas eu preciso para produzir 10.000? 10.000 peças. Então, a gente vai ter 1 hora aqui, ó. Eu não sei quantas horas. Eu vou chamar de X. Mas eu sei que produção que eu quero. Eu quero uma produção de 10.000. Um faturamento, né? Não uma produção. Um faturamento de 10.000. Então, o que eu posso perceber aqui? Aqui eu coloquei, né, um faturamento de 10.000, mas eu estou trabalhando com a variação. Então, de 8 para 10.000, qual que foi a variação desse faturamento? Variou em quanto? De 8 para chegar em 10, variou 2.000, certo? 2.000. Então, o que a gente pode fazer aqui antes de efetivar essa regra de 3, né? Que é a famosa regra de 3, multiplicar cruzado. O que eu aconselho? Aqui são cálculos curtos, muito fácil de fazer operações, mas o que eu aconselho? Sempre simplificar, gente. 4 e 2 a gente dá para dividir por 2, certo? Então, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 a 1, agora sim a gente multiplica cruzado. A gente vai ter, então, 2x é igual a 1. X é igual a meio. O que esse x igual a meio significa? Significa, gente, que teve uma variação aqui de meia hora. Se teve uma variação de meia hora, de 2, se passou meia hora, então aqui eu vou ter 2 horas e meia. Então,
eu tenho em que momento eu vou faturar 10 mil. Agora, eu quero saber qual é o número de peças que eu vou produzir neste momento. Então, em 2 horas e meia, eu vou produzir quantas? Quantas peças? É isso que eu quero saber. Eu quero saber esse X que está aqui. E, de novo, a gente pode fazer de novo pela variação. Vamos olhar este ponto e este ponto aqui. Olha só, de 1 para 3, se passou quantas horas? De 1 para 3, vocês concordam que passou 2 horas, né? Então, a gente teve uma variação de 2. De 20 para 60, foram quantas? Qual é a variação dessas peças produzidas? A gente tem 40, essa variação aqui de 40 peças. Em quanto tempo? Em 2 horas. E aí eu quero saber, o que eu quero saber? Nesta variação aqui, ó, analisando esta variação aqui, de 1 hora para 2 horas e meia, se passaram quanto tempo? Se passaram, a gente teve uma variação de 1 hora e meia. E aí eu quero saber o número X de peças produzidas. De novo, vamos simplificar as coisas antes de fazer os cálculos. 42, dá para a gente simplificar. Então, 40, aqui dá para simplificar por 2, né? 2 por 2, 1. 40 dividido por 2, 20. Agora sim, a gente faz esses cálculos. Então, eu tenho que X é igual 20, né? Vezes 20 vezes 1,5. E 20 vezes 1,5, né? Eu posso andar com essa casa aqui para a direita, uma casa aqui para a esquerda, que é a mesma coisa que 2 vezes 15, né? Que 20 vezes 1,5, se vocês fizerem os cálculos, vai ser 30. Que é a mesma coisa que 2 vezes 15. Então, teve uma variação. Esse X aqui não é 30 mil, não, tá? Não é que o X é 30 mil. Até se a gente olhar nas alternativas, pode ser que o Destratores iria nos confundir. Nem tem ali 30 mil, né? Por sorte. Ele não quis nos confundir. Não é que o X é 30 mil. Teve uma variação de 30 mil. Então, de 20, eu estava em 20, teve uma variação de 30, então 20 com 30, esse X aqui representa X igual a 20 com 30, 20 mais 30, igual a 50 mil peças. E aí sim a gente chega, né, na alternativa correta, que é a letra D. Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender a resolução? Viu que apesar da gente conhecer que é uma função, a gente fez só com regra de 3 e com conhecimentos de variação? Sem precisar achar a lei de formação da função, sem precisar ir em... Por que eu quis mostrar dessa forma? Porque às vezes vocês não vão lembrar os conceitos da função em si, mas a gente pode fazer relações, a gente pode construir relações através do gráfico. É uma reta, então os dados são proporcionais, é uma função do primeiro grau, a função mais simples que a gente tem, então a gente pode trabalhar com essas proporcionalidades. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Podemos avançar? Acredito que sim. Você A pode Ana assumir deu de um novo? joinha, a Evani deu um joinha também. Os outros acredito que esteja ok para todo mundo também. Então, eu vou interromper o meu compartilhamento para você prosseguir aí. Vou compartilhar aqui. Janela. Confirma para mim se está aparecendo, Gal, por favor. Tá, sim, tá aparecendo. Bom, então vamos lá. A gente vai resolver a segunda questão da lista agora, tá? Que diz o seguinte. É uma questão do Enem de 2018, né? E diz o seguinte. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro
que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, no eixo vertical, no eixo das ordenadas, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, eixo horizontal, eixo das abscissas. Tá? O que está querendo da gente é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Bom, então, vamos lá, vamos ser espertos o suficiente para saber que isso aqui se trata de uma reta, e uma reta, como eu expliquei ainda há pouco para você, se trata de uma função afim. Né? Ah, mas eu não vou lembrar disso. Tem que lembrar pelo menos isso. Toda reta que você vê é uma função afim. Eu só tenho 2 coeficientes nesse tipo de função. Tá? É uma função do primeiro grau, ax mais b. Tá? E aí, como o Gal acabou de falar para a gente também, essa é uma reta que ela é decrescente. Percebe que à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. E faz muito sentido isso no contexto da questão que a gente está trabalhando. Porque é lógico que a distância percorrida, se eu aumento, a quantidade de combustível que eu tenho no carro vai diminuir. Né? Então, tem toda uma lógica bacana dentro da questão. O que acontece agora? Gal também acabou de falar com vocês na primeira questão que ela corrigiu, uma especificidade muito interessante, muito válida, muito rica do tipo de função afim, que é o quê? A gente sabe a cara da função y igual a x mais b. E aí o que Gal falou com vocês é que sempre vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas, nesse bzinho aqui, ó. Sempre vai cortar o eixo y no b. Então você vai lá e olha, onde que corta o eixo y? Corta no 50. Então, de cara, você já vai saber que você tem que ter um 50 somado sozinho aqui. E aí você já descarta descarta a letra E, descarta a letra C e descarta a letra A. Porque estão somando 500 e você precisa que some 50. Tá? Agora, a gente viu também que é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, o A aqui, ó, precisa ser negativo, precisa ter um sinalzinho de menos acompanhado do X. E as únicas, percebe que nesse caso aqui, a única das alternativas que sobraram para a gente, sobrou a alternativa B e sobrou a alternativa D. E o único caso que sobra para a gente, onde eu tenho um coeficiente negativo, é a alternativa B. Que eu espero muito que seja o gabarito da questão. Eu não estou achando minhas contas aqui para poder confirmar com vocês, mas eu espero que seja, né? Alguém, deixa eu confirmar aqui, né? No finalzinho da lista, rapidinho. É esse gabarito, sim, para ficar tranquilo. Ah, então, alguém tem alguma dúvida, pessoal, nessa questão, por favor? Ou ficou claro para todo mundo? Foi muito rápido? Quer que eu volte em algum detalhe? Porque assim, eu poderia montar a equação aqui com vocês, montar um sisteminha, descobrir quem que era o A, mas, pô, vamos ser esperto. Eu sei que vai cortar o B, vai cortar o eixo Y, desculpa, no B. Então eu vou lá no Y, cortou no 50 aqui, ó. Então pronto, eu já sei que o cara que vai somar sozinho é o 50. Então, com certeza, teria, né? Eu descartaria aqui essas que estão somando 500. Eu descarto 3 de uma vez só. Olha que maravilha. Só sobra 2. Agora eu olho o quê? Eu olho que a reta é decrescente. Se a reta é decrescente, então o coeficiente angular tem que ser negativo. E aí o único que tem essa opção para a gente é a alternativa B. Ok, pessoal? Então, é isso. Gente, agora 20h57, eu queria ver com vocês o seguinte. A gente ia avançar na próxima lista com função quadrática, função do segundo grau.
Vocês preferem na próxima aula da semana que vem, a gente continuar nesta lista de função do primeiro grau, ou tá ok para vocês e a gente pode avançar e eu posso postar lá no AVA a lista de função do segundo grau? O que vocês preferem? As opções são: próxima aula, continuar ainda em função do primeiro grau e continuar nesta lista que a gente está nela, ou já uma outra lista nova que trata de função do segundo grau. E esta é a questão. O que vocês acham melhor? De que forma a gente avança para a semana que vem? Precisamos de opiniões. Primeira opção, continuar, segundo grau. Tá. O Gilvan já quer seguir para o segundo grau. Uhum. Pode ser avançar, beleza. Danilo, avançar. Então, vocês conseguiram entender direitinho, né? As características da função do primeiro grau. Eu peço, então, para vocês darem uma atenção para as outras questões da lista. São todas questões fáceis. Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no AVA. E aí eu já vou postar uma lista de exercícios de função do segundo grau. E aí, a aula que vem, a gente vai... como eu disse, né? O Enem, como eu costumo dizer, o Enem ele não é fechado em caixinhas. O nome da lista é equação de segundo grau, mas a gente vai revisar vários conceitos, porque o Enem é interdisciplinar. Então, nesta lista mesmo de função do primeiro grau, a gente poderia revisar ainda na próxima questão ali, número 3, tem um conceito de média. Então, são questões que a gente consegue, né, ter essa transversalidade dos assuntos e não ficar preso em caixinhas. Então, a gente vai avançar, o nome da lista é funções do segundo grau, mas não quer dizer que vai tratar somente disso, tá bom? A gente está agora às 20h59, né? Eu acho que a aula foi produtiva no sentido de ter uma revisão geral de função, a gente conseguir ver como é que isso cai no Enem. E só para finalizar, eu queria ver um feedback de vocês, o que vocês acharam desse formato, da gente fazer essa revisão, de mostrar, por mais que não deu tempo de fazer muitas questões, mas de trazer essa revisão de conteúdo, se foi útil para vocês. Gostou muito. Muito obrigada, Ana Júlia. Boa noite. Então, a gente não vai estender muito, porque vocês já saíram de outra aula, né? Gilvan falou que a revisão foi muito legal, que relembrou muitas coisas, muito, muito bom esse feedback de vocês. Danilo falou que achou muito interessante. Então, é isso, gente. A gente não vai estender muito, porque vocês já estavam em outra aula, a gente também. E a gente segue, né? Na quinta-feira, a aula de matemática vai ser às 19 horas. A gente vai intercalando, sabe? Uma semana começa com biologia, outra semana começa com matemática. Como essa semana começou com a aula de biologia, na semana que vem a gente começa com a aula de matemática às 19 e prossegue com biologia. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e bons estudos, né? Nessa maratona aí para o Enem.